Gente, maravilha. Então hoje, aqui no nosso podcast, Alasmar, psicólogo formado, né? Mas trabalhou e trabalha ainda com a gente bastante. Infelizmente, na verdade, menos agora. Agora menos, mas... menos. Nossa, mas durante quanto tempo? Mas trabalhou bastante tempo com a gente. Todo final de semana. Ainda tá na nossa lista. Tô no stand-by ali. Tô só nos aposentados. Tô no stand-by. João aqui com a gente também hoje. Finalizando a sua faculdade de Química. Sim. Quase. Tá acabando. Quase. Os últimos 30 dias. 30 dias, todos os trabalhos entregues. Não, quase. Alguns trabalhos pra entregar ainda. Mas também. Tá acabando. Um ex-Barão Geraldo. Um ex-Barão Geraldo, ainda bem, é um grande privilégio sair daquele lugar. Caraca! Ô, Barão Geraldo, meu Deus do céu, não tem como. Você que mora em Barão Geraldo, é uma brincadeira. Calma, vai chegar a sua hora. Você sabe do que eu tô falando. Não, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim. Exatamente. Tem muita coisa ruim. E a Bazinha que tá na Alicere faz bastante tempo também. Ela começou cedo, com 4, 5 anos aqui, né, de idade. Mas a Bá que faz todo o comercial, que cuida dos nossos clientes, que hoje está cuidando da nossa equipe também, fazendo as escalas. Quer falar, Bá? Com muito amor e carinho. É isso. Sempre. É o nome que a gente sempre fala no final das festas, né? Ah, isso aí você fala acabar. Isso aí, os pais vêm, você começa a acabar. É isso aí com a Bá, segunda-feira. Não precisa mandar mensagem hoje, segunda-feira. Todo mundo que pergunta pra mim fala, esse assunto é com a Bá. Não, e quando dá. Vim buscar a galera. E quando dá BO de alguma coisa de transporte, sei lá, cai uma chuva, a gente não acha Uber. Oi, Bá, tudo bem? Então. E aí? Tá acontecendo tal coisa? Então, ontem a gente teve aqui o Licere de Portas Abertas. E, tipo, a gente jogou a informação e falou, vamos fazer inscrição, não, vamos fazer um negócio bem... Deixa chegar, quem chegar aqui a gente vai receber e vai ser legal, né? Uhum. E vieram duas meninas, veio a Jéssica e a Tailana. Que eu errei ontem, errei de novo hoje, desculpa. Mas foi super legal, e a gente bateu um papo, tipo... E impressionante, assim, o que eu senti ontem, de como as pessoas não conhecem a Alicere, assim, de coisas que a gente faz, daquilo que a gente de coisas que a gente... de histórias mesmo, né? E daí a gente tava até brincando, as duas que vieram têm 19 anos. E a Alicere tem 19 anos, então, tipo, elas tinham meses, né? Uma é de fevereiro e a outra é de março, né? As duas é de fevereiro. As duas de fevereiro, E a Alicere começou em junho. Então, tipo... São mais velhas. São mais velhas. A gente até brincou que vocês são mais velhas pelo menos que a Alicere aqui de dentro. A Bá tá numa fase depressiva por ter 26 anos. Super velha. Tá nova. E eu não preciso ficar falando minha idade mais, porque já deu também, né? Então... Nada a ver, tá com 27 anos, tá novo? Então. Eu falei, eu comecei a Alicere com 6 anos, né? 6 mais 19, 25. Tá? Tô na flor da idade, eu sou mais novo que a Bá. Não, mas foi super legal. E daí, ontem eu anotei alguns assuntos aqui que elas comentaram, né? E que a gente ficou conversando com elas. A gente tá vivendo agora uma fase de preparação para as colônias de férias. Sim. Né? As colônias de férias, inclusive, foi um dos 5 primeiros eventos que a gente fez, que a Alicere fez na vida, foi uma colônia de férias. E logo a primeira colônia de férias teve 180 crianças. Nossa! Foi um baita de um desafio. Foi gigantesco, assim, super legal. Foi num clube. E foi uma experiência muito legal. Então eu queria que a gente batesse o papo sobre colônia de férias. Vocês tiveram experiências já com colônia de férias. A Bá tá numa fase super legal agora, que ela tá falando com os clientes, batendo papo com a turma, entendendo as necessidades também. Daí, Bá, começa aí. O que você sente, Bá? Vamos lá, então. O que você sente que é assim, a maior preocupação das pessoas quando elas ligam aqui na Alicere? Acho que em relação à colônia de férias, primeiro vem aquela questão, o que eu vou fazer? É férias e eu preciso trabalhar, não tem jeito, qual que é a nossa alternativa, né? Então, no início, assim, eu acredito que os pais procuram mesmo uma empresa de recreação para ajudar ele nessa questão de trabalho, enfim. E o que eu sinto vindo dos pais é que, de fato, eles querem
que as crianças tenham esse entretenimento, mas que não fique em época de férias trancado dentro de casa, jogando videogame e mexendo no celular, sabe? Eles querem que as crianças tenham essa vivência de brincar com outras crianças, conhecerem as crianças do próprio condomínio ou do clube, enfim. Então, eu acho que esse é a maior questão assim dos pais. É uma dobradinha, né? É uma dobradinha entre a tranquilidade dos pais. A gente já até usou isso como slogan já. Mas é ter a tranquilidade para os pais continuarem, né, a rotina deles de trabalho, porque não tem como. Não tem como, né? E não dá para tirar férias igual férias escolar mais, né? Você não tira 3 meses de férias no ano, você tira um mês e olha lá, né? 15 dias, às e vezes, olha lá, né? E a criança tá bem atendida, né? Sim, essas duas coisas, né? Você falou um negócio legal, porque as crianças, hoje a gente vê que gente mudando, elas nem conhecem a turma do condomínio mais, né? Exatamente. Então é importante, né, ter esse momento para eles se conhecerem, talvez até, a gente não sabe, né, mas às vezes pode ser um melhor amigo da criança que se torna ali naquela colônia de férias e que vai e fim do ano quer ter férias de novo para ter contato com esse amigo, para ter esse momento. Então, eu acho super bacana essa questão. Sim, legal. O que vocês acham aí? Qual que é a percepção de vocês quando vocês estão na colônia? O que vocês sentem que é o mais precioso, assim, o que é mais forte? Assim, o que eu sinto bastante primeiro, a criança tem aquele primeiro encontro com um outro rolê, porque ela está acostumada a fazer as coisas do cotidiano, então ela está acostumada a ir para a escola, voltar da escola, enfim, jantar. Rotina, né? A rotina, né? O cotidiano normal, normativo. E quando ela chega na colônia, tem, sei lá, 10, 12, 15 recreadores esperando para fazer com que aquela realidade seja totalmente alternativa, sabe? Então, que ela tenha uma outra vivência. Eu fiz a primeira colônia que eu fiz foi um pouco mais longe daqui, né? Foi com a Alicere, né? Enfim, foi longe, foi um pouco mais longe. A gente foi de busão, bonitinho. Onde foi, Elasmar? Foi São José dos Campos, não foi? Cooper Johnson. Nossa, gigantesca. Gigantesca. E foi uma delícia aquela maravilhosa. Assim, tivemos várias coisas boas na viagem, muitas coisas mesmo. Mas uma das coisas foi essa questão, tipo... Porque... Você não conheceu a Vi lá, não, né? Não conhecia ela. Porque a gente tem uns casos de cupido na Alicere, assim, tipo, de gente que se conheceu e tal. Mas não foi o caso, tá bom, continua, segue. Mas foi muito legal, assim, depois eu falo da visão como recreador, mas para as crianças, porque elas chegavam, começava às 6 horas da manhã, a colônia. Era cedão. Cedão. E assim, teve um dia que tava batendo 2 graus. Nossa. Teve um dia que bateu 2 graus, porque eu acordava às 4h30 da manhã, todo mundo tomava banho lá, né, tal, pra gente poder fazer o rolê. Na van, a gente já tava metendo louco na van, já, né, ouvindo música no alto do alto, a gente chegando na Cooper Johnson, pulando, 6 gritando. horas parecia meio-dia, né? Tipo... Não, e os colaboradores olhavam pra gente, tipo assim, meu Deus, de onde vem isso? De onde vem essa energia? E de noite, a gente conversando nos quartos do hotel até altas da madrugada e acordando a milhão, assim. Tomando banho. Nossa, muito da hora, foi muito incrível. E as crianças chegavam no começo, assim, 6 horas da manhã, lógico, elas vão chegar meio tímidas, né? Tipo, nossa, tá acontecendo, né? Tô entrando aqui num lugar estranho. Do nada, ela vê um recreador já correndo, que a gente às vezes brincava de pega-pega entre a gente pra elas sentirem motivadas, né? Pra elas entrarem no clima. Aí elas começavam a entrar. E não sei o quê. E começavam a fazer as coisas. Aí as crianças começavam a se transformar lá dentro, no sentido de mostrar coisas que elas nunca mostrariam pra gente. Então, teve uma criança que ela era uma menina e que ela tinha um amor por futebol gigantesco. E que ela não jogava fora. Tipo, e lá ela falou assim, tio, pelo amor de Deus, deixa eu jogar futebol. Eu falei, não, mas agora. Você vai entrar agora no futebol. E assim, coisas que elas talvez nunca falariam no cotidiano comum, que tá cercado de obrigações, né? Porque, querendo ou não, quanto mais novas as crianças estão sendo hoje, mais cedo elas chegam na escola e começam a aprender conteúdo pragmático. Cada vez a gente está mais conteudista, né? Exatamente. Dentro da educação formal. Exato. Então assim, você vê que, às vezes a gente teve crianças que não sabiam o que é queimada e tinha 10 anos de idade. Não sabia o que é pega-pega com 7 anos de idade, sabe? Então, não é uma crítica, mas é uma questão que está acontecendo que é cultural. E era muito interessante, porque elas tinham uma quebra real de expectativa, voltando ao meu primeiro ponto.
Então elas chegavam, tinham todos os tios doidaços, fazendo tudo, brincando de tudo. E a gente fazia a interação com todas as crianças. Então tinha criança de 6 anos com criança de 10 anos e tipo assim, tranquilo. Logicamente a gente escolhia as brincadeiras corretas. O ginásio ficava lotado. O ginásio lotado. Inclusive a gente tem um vídeo no final da viagem fazendo o negócio na parede, você lembra? Cachuba. Você lembra disso, cara? Pelo amor de Deus. Eu lembrei agora. Foi muito doido. Muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. E a gente saía das... Você tem esse vídeo? Não tem, porque foi no meu antigo celular, mas era absurdo, foi maravilhoso. Não, foi muito bom. Maravilhoso. É que vocês não têm nem ideia o que é isso. Eu acho que é aquele que vai subir no... Isso. Um do outro. A gente colocou todo... Mas isso daí é bastidores, né? É bastidor, Tipo, foi a nossa comemoração. Foi. Deu tudo certo, foi Foi. ótimo, foi uma delícia, a colônia é Exatamente. excelente. Porque Todo mundo não... foi embora, a gente foi lá, reuniu, né? Isso. Tirou uma foto. Essa foto desse dia tava na nossa proposta até alguns dias atrás. A Olha gente aí. usava essa foto da equipe. Porque foi muito bom, Foi muito bom. aquela colônia. Foi muito bom. Assim, ela foi muito trabalhosa porque tinha muita criança. Sim, e eram muitos detalhes, Muitos né? detalhes. 3 faixas etárias. Isso. Tinha van envolvida, fornecedor, tinha Exatamente. hospedagem, tinha todo um sistema de lavar roupa, lavar Isso, as camisetas isso. à noite. Então, tipo, era uma colônia com muitos detalhes. Muitos né? detalhes, assim, era uma van pra ir, tinha uma van pra voltar, tinha a questão do hotel, que não é fácil, então Sim. a gente tinha que entrar no hotel e já fazer... Depois eu falo dessa questão dos recreadores, mas, tipo, as crianças, elas chegavam e no primeiro dia você sentia essa timidez delas, tipo, de, putz, que é comum, que é normal É e natural. tá tudo certo, exatamente. Tem uma ou outra criança que já é mais espoleta, sabe? Que já fala assim, ei, tio, o que vai fazer hoje? Tipo, você fala assim, ó, que da hora, essa criança vem comigo. Aí você pega aquela pra ficar do seu lado, né? Porque quanto mais criança ativa você tem, você consegue movimentar o bando. E a gente começou a dividir as crianças, começou a fazer as brincadeiras. Acho que assim, no segundo dia, 6 horas da manhã, elas já estavam mais... Tipo, já chegavam já assim, vamos correr. Aí falou assim, beleza, elas estão entrando. No terceiro dia já era uma loucura. Já. A gente chegava louco, Já os pais... ganhou já, né? Não, os pais, eles já chegavam assim, já olhando pra gente assim, gente, ela tá desde as 4 horas da manhã. Acordada, esperando. pra fazer a E daí colônia. chega na sexta-feira, ninguém quer ir embora, aquela Nossa, coisa, foi criança muito doido, chorando. Foi muito incrível, assim. Eu me emocionei muito, porque a gente fez até as danças finais, né? Sempre tem uma dança no final. E a dança final foi o limãozinho, né? Que é uma dança bem comum que a gente faz. Só que a gente pegou todos os pais. Todos. Aquele ginásio ficou a bomboneira, sabe? Ficou lotado. Abarrotado de gente. Não tinha lugar pra gente como recreador. E a gente, tipo assim, vamos lá. E tinha uns pais que estavam mais travados, porque às vezes tem uma posição um pouco maior na empresa, alguma coisa assim, fica mais submetido a uma questão cultural. E eles assim, nossa, vamos ver o que vai acontecer. E eu dançando com os pais, tudo com roupa social, gravata, a gente lá, eles dançando de mãozinha, as crianças ficando loucas com isso. E daí no final, que foi o que o Dé falou, as crianças chorando muito, assim, porque não queria que acabasse. Então aquilo lá foi muito forte, né? Que ano que foi isso, Alasmar? Você lembra? 2018. 17 ou 18, né? 17 ou 18. É porque eu tinha uns 19 anos também, tinha uns 18, 19 anos. Não, tinha mais, tinha uns 20 anos, enfim. E foi muito incrível. Assim, até como recreador também, porque o hotel, eu acho que ele nunca recebeu pessoas tão loucas assim no hall. No hall de entrada do hotel, a gente fazia todas as questões das brincadeiras e a gente planejava tudo. Depois a gente subia para os quartos, cada um com 3 pessoas no quarto, e assim, não parava, sabe? Era uma loucura do mesmo jeito. Então, um monte de recreador doido para fazer a festa, longe, um frio danado, que foi muito legal, porque isso não parou a gente. Inclusive, teve até, né, não sei se você lembra, mas a gente não podia fazer brincadeiras aquáticas por vários motivos. Primeiro, porque era muita criança, não tinha como. Então, a gente tinha, cada faixa etária era 90 crianças. Era bastante. E porque estava muito frio. Então a gente ficava tipo assim, nossa, a gente tem que dar um jeito de fazer com que esse frio não seja uma coisa que vai impedir elas de quererem realmente brincar, de querer curtir. E foi o que a gente fez, deu muito certo. Porque o vento acaba sendo um pouco geladinho, né? Então mesmo as crianças com blusa de frio, às vezes encapotadas assim, de manhãzinha, dava meio-dia, tá todo mundo já encalorado, né? Uhum.
Alasmar, acabei de achar as fotos Você achou? dessa colônia. Depois eu vou colocar aí pra vocês verem Nossa. também algumas coisas no meio. Eu vou editar, vou colocar. Cara, Foi foi muito bom. Eu só não achei o fantástico. vídeo do Catiuba, mas a gente vai achar esse vídeo aí. Foi Mas fantástico. deve ter. O Jorginho com certeza tem. E foi Depois fantástico. mande lá assim. no grupo. Isso, vou Cara, mandar pra vocês. E assim, a gente foi muito doido, porque você vê, é uma colônia de férias, eu tô dizendo tudo isso pra justamente chegar no ponto que é tão bom pras crianças quanto tem que ser pro recreador. O ponto que o recreador tem que achar divertido tá ali, sabe? Porque é fato, não tem como você fingir das 6 às 7 horas da noite, que é quando acabava, que você tá se divertindo. Tem que Sim. ser uma coisa legítima. É verdadeira. Tem que ser verdadeiro. Alasmar, então a gente pode afirmar, então, ouvindo você, né? Uhum. Que a colônia de férias ela tem que trazer tranquilidade para os pais, Com certeza, primeira coisa. ela tem que trazer alegria para essas crianças e Uhum. algo diferente, e ela tem que ser com propósito para o recreador. Com certeza. Dá pra com gente certeza. afirmar isso? Com E o certeza. propósito do recreador é de trazer algo interessante para as crianças. A gente Uhum. pode afirmar isso, né? Com certeza. Inclusive, não necessariamente com as brincadeiras locais. Entende? Porque a gente Sim, sempre sim. planeja uma agenda. Só que muitas vezes tem que improvisar. E Sim. é essa parte que eu falei no outro podcast, né, que a gente fez, que é justamente isso. O poder do recreador não é dele brincar com a criança. Isso também é uma parte. Mas o poder dele é conseguir fazer uma brincadeira perante a nada. Sabe? Sim. Ele conseguir pegar uma situação que ele não tem nada e fazer uma brincadeira O foco incrível. tá na interação, né? Exatamente. E não interação no social. jogo ou Não na no jogo. brincadeira. Então, É por de exemplo, como ele se relaciona, é o relacionamento dele com o outro, né? exatamente. Até criança que tem alguma prática não móvel. A gente tinha algumas crianças que não podiam correr, porque tinha algum problema motor e coisa e tal. Meu, a gente fez de tudo. Não, Sempre. tinha um cadeirante nessa. Tinha uma criança tinha um cadeirante. cadeirante, Tinha uma menina com o braço quebrado. sim. E, assim, essas crianças, eu garanto pra você que todas elas tiveram a diversão que podia ter naquele momento, sabe? Sem sombra de dúvida. Até brincadeiras que eram que dependiam bastante das pernas, sabe? Que era uma brincadeira mais física nesse sentido, a gente dava jeito. E esse é o nosso poder. Sim, A gente isso é o aí. mediador ali pra conseguir fazer com que a brincadeira chegue de verdade e seja divertida efetivamente. Sim. Porque não tem coisa pior que você tá jogando um jogo que você não gosta, né? Você não gosta, sim. Então, esse é o poder do recreador. Ele tem que estar lá, meu, eu vou fazer isso aqui dar certo, sabe? Independente da brincadeira que eu tenho que fazer, desde que seja no limite correto, ético e moral, né, da profissão. E porque tem que dar essa satisfação. A gente volta no nosso slogan lá, né? Da Uhum. responsabilidade que a Isso. gente tem com a segurança, com as crianças e tudo mais, com o comprometimento, né, em fazer algo ético, moral, que seja construtivo, que seja interessante para todas as partes, e depois vem a alegria. Exatamente. Né? Se a gente inverte essa ordem, Esquece. a gente coloca a alegria no começo, daí já era. É deu caos, ruim. é caos. É. Até mesmo quando a criança tinha alguma dependência de comida na hora de comer, que é uma Sim. coisa tão simples. Ah, comer não precisa fazer brincadeira. Como assim? Sabe? Por quê, né? Por que não? É. Né? Então, assim, a criança às vezes esquece, ela é intolerante a tal coisa. E ela aí pegava a comida e falava assim: gatão, gatona, Não pode. isso aí não pode. Ah, é verdade, tio. Você vê, você é atento, o recreador é atento, olhando, trabalhando de verdade, estando ali pra deixar isso gostoso, não tem como dar errado. Faz muita diferença. Faz muita diferença, faz muita diferença. E aí, João? Então, eu acho que eu tenho duas experiências assim bastante diferentes com colônia, né? Porque nas primeiras experiências que eu tive, ainda foi mais quando eu tinha acabado de entrar na série, eu tive aquelas experiências com colônia mais avulsas do tipo experiências em condomínio com 2 recreadores indo lá Colônias menores, né? Colônias bem indo menores. lá muitas vezes pra, tipo assim, um recreador precisou faltar um dia e ir lá pra, tipo, pegar essa vaga e fazer aquilo no, tipo, dia. Tanto que eu tinha uma ideia anterior que eu não gostava muito de, tipo, fazer colônia. Uhum. Sei lá, não era a minha vibe. Mas a última colônia que a gente teve, né, que foi a colônia, que daí foi essa colônia maior, e daí talvez eu acho que é um ponto que talvez eu não tenha essa experiência tão boa nessas colônias menores, mas nessa que a gente foi da empresa, que você acha era ECW? Eu não lembro que empresa que era. GBMX. Não, a GBMX. Isso foi, tipo assim, completamente diferente, sabe? Nem só. Eu vejo muito isso quando eu tô dando aula. Eu acho que é o que diferencia muito a colônia de qualquer outra festa, assim, ou qualquer outro
momento, é que enquanto a gente está dando aula, é muito importante a gente conseguir criar esses tipo vínculos, né? Tipo, você não consegue acessar uma criança se você não tiver criado um vínculo com ela. Perfeito. E o quanto a colônia te permite isso, né? Pô, o primeiro dia, e eu acho que tem um negócio muito legal da colônia, é que muitas vezes essas crianças elas não se conhecem entre si. Exato. Muitas vezes você vai numa festa, numa tipo colônia de empresa, então são filhos de todos aqueles funcionários e elas não se conhecem entre si. Então elas não têm um grupo formado, então a gente tem que talvez aproveitar muito esse primeiro dia, que é como elas não se... Como os grupos entre elas não foram formados, você é o ponto central ali. Você é a pessoa mais importante para aquela criança conseguir criar um vínculo. E se ela cria um vínculo com você e a partir de você com as outras crianças, vira algo completamente diferente. E daí vem o que o Alasmar fala, que foi aquilo que é maravilhoso, que quando você tem essa tipo equipe de 20, 30, 40 recreadores e são as pessoas que você tipo, conhece, que você trabalha, que você gosta de trabalhar, vira outra coisa, sabe? O clima é excelente. É maravilhoso. Né? Pô, na tipo, festa que eu tava, que o meu grupo ficou eu, o Avião e alguns outros recreadores novos, eu gosto muito de trabalhar com o Avião. A gente é muito amigo. E ficava nítido nas crianças o quão felizes elas estavam com a empolgação que a gente tava nas brincadeiras que a gente passava, sabe? Exato. Você falou um negócio muito legal, a questão do vínculo, né? Uhum. Cara, como eu tenho batido nessa tecla há 6 anos, né? Só que como eu só tenho 6 aninhos... Sim, claro, brincadeiras à parte, eu bato nessa tecla a minha vida toda. Quão é importante a gente criar esses vínculos e interagir com as crianças. Enquanto a recreação ficar pensando somente na quantidade de atividades que a pessoa sabe, aí a gente não entender a importância desse vínculo, da interação com quem a gente vai trabalhar, a gente vai se perder. Enquanto a quantidade de jogos for mais importante do que o vínculo que a gente faz com as crianças, é caminho errado. Né? E vocês dois falaram a mesma coisa, né? A gente não falou de um jogo até agora aqui. O único jogo citado até agora aqui foi o Pega-Pega entre os recreadores lá no começo, que é a primeira brincadeira que a gente faz. A Johanna, minha filha, com 6 meses, está brincando de pega-pega hoje. Tudo que ela vê na frente, ela tenta pegar. E a gente, às vezes, escuta, né, muitos recreadores falando de quantidade de atividades. Né? Olha que precioso, né, a gente entender, dar esse olhar diferente mesmo, né? Eu acho que muito vem isso da, a experiência, né? Antes de, recreador, eu sou um professor. E eu sou um professor de química. Não é a matéria que as crianças mais gostam, né? Na minha época, talvez... Até terem aula com você. É isso. Mas é, exatamente essa a questão, sabe? O quanto eu vejo do pelo menos como era ela, né? Quando eu era estudante, eu gostava muito de algumas matérias e ficava nítido o quanto que quando eu não gostava do professor, aquela matéria acabava pra mim. E acho que todo mundo tem uma história dessa. Totalmente. Então, essa parte, eu acho que é a parte crucial, e também essa importância de serem vários dias, é você conseguir conquistar essas crianças. Assim, eu acho que você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso deixando claro para a criança que você se importa com o que ela pensa, deixando claro que você se importa com ela, que você vai ouvir ela. As próprias necessidades simples, né? Fisiológicas mesmo, água, banheiro, são coisas super simples, mas que fazem uma diferença grande. Sim, com certeza. E quando você consegue criar esse vínculo, e é isso. Quando você consegue criar esse vínculo, quando a criança objetivamente ela gosta de você, ela vai querer estar lá, ela vai querer fazer as atividades, qualquer atividade que você faz, ela vai gostar. E daí é isso, a gente pode não ter nada ali naquele momento, mas o que a gente inventar, a criança ela vai comprar e ela vai fazer com completamente diferente, sabe? Porque é isso, às vezes você não tem
às vezes você não tem nenhum vínculo com a criança, com os grupos, e às vezes se você perde isso, você tem um grupo de crianças ali que elas já se tipo, conhecem bem. Às vezes elas, tipo assim, e elas não veem em você, né, aquele ponto a seguir, aquele, tipo, alguém específico que elas, tipo, respeitam mesmo. Você pode, tipo, ter todos os equipamentos do mundo e mostrar, mas elas não vão querer fazer aquele negócio. E às vezes elas só não vão querer fazer pra, tipo assim, eu não quero fazer coisa com aquela pessoa, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu acho que essa parte, tipo, essa criação de, tipo, de vínculo, ela é muito boa e ela é muito importante na colônia porque você tem esses vários dias pra conseguir fazer isso. E é sempre melhor quando você consegue fazer no primeiro, porque daí pra frente vai ser só, tipo, felicidade. Só felicidade. Sim, e tem um detalhe muito legal que você falou também, eu lembrei agora. Tem um professor aqui da Unicamp, o Robertão, gosto muito dele, tive aula com ele, falo isso pra toda a galera da FEF, falo, puxa, se você não teve, tomara que você tenha aula com ele, e se você não teve, você perdeu, porque né, ele acho que já está finalizando o tempo dele na Unicamp. Mas ele tem uma frase que ele fala da importância de quem joga e não no jogo. E isso daí dentro da pedagogia do esporte é muito forte, né? Então você tem que olhar para as pessoas de forma individualizada mesmo, né? Na hora do jogo, da organização do jogo. E de repente eu acho que se a gente traz isso para a recreação, a gente começa a valorizar a pessoa que está jogando aquele jogo, que está participando daquela programação de um jeito diferente, né? E não somente para o jogo. E daí eu lembro de um curso, uma vez que eu tive a oportunidade de ministrar uma parte, e a gente tinha feito 2 situações diferentes. Uma parte teórica sobre o jogo e uma parte prática sobre o jogo. E a gente decidiu lá, eu era convidado, que a parte teórica ia ser depois da parte prática. E eu falei, ok, tudo bem, naquele caso, no método que foi usado lá, foi super legal, deu certo. Mas foi interessante porque o pessoal gostou muito do jogo, só que o jogo não aconteceu dentro do tempo pré-determinado. Porque foi pensado muito no jogo, e não em quem estava jogando. Né? Então, assim, os lugares eram longe uma coisa da outra, então, assim, as pistas eram demoradas para decifrar, não era um jogo tão simples, era um jogo bem complexo, era um jogo com jovens, né? A galera estava fazendo um curso de recreação, mas ficou muito nítido isso, né? Então, assim, a gente pensou muito no jogo, né? A equipe que organizou o jogo pensou muito no jogo, mas não pensou em quem estava jogando aquele jogo. Então, se a gente leva isso para a nossa prática, a gente começa a olhar com um olhar mais humanizado, com um olhar mais leve, um olhar mais tranquilo, né, para as coisas. E não aquele olhar de, tipo, nossa, eu preciso fazer um jogo com as melhores pistas do mundo, impresso na melhor impressora do mundo, com as dicas mais perfeitas do mundo, né? E assim, a gente coloca tanta informação naquele jogo e a gente acaba esquecendo de quem que está jogando, né? Total. Então acho que é legal, é muito bom. E assim, né, só completando o que você estava falando, é justamente, e o que o João falou, é justamente isso, até mesmo para o recreador. Então, por exemplo, eu e o João, você e a Bá, a gente já é antigo já, então a gente tem uma vivência muito grande dentro da área. Mas, por exemplo, quem é novo, quem está começando agora, as pessoas que estão entrando agora, justamente ter esse momento de aprendizado. Porque no começo dá um frio na barriga mesmo, de você puxar uma brincadeira, que é muito normal, sabe? Então, só que é legal porque na colônia é aquele lugar que você vai poder testar tudo aquilo que você já ouviu, que você já viu os mais antigos fazerem. E é legal que os antigos, pelo menos, e eu posso falar isso com tranquilidade, que todos aqueles que eu conheço aqui, que são os antigos, são malucos. Entendeu? São malucos, são doidinhos. Então, a gente vai dar esse espaço sempre para a pessoa que é nova. Precisa, né? Aprender, ela ter essa noção de... E não aprender no sentido de, tipo assim, ó, vejo aqui, olha aqui, né, tô ensinando. Faz do jeito que eu quero, né? Isso, não é aprender, tipo, me imita que é Exato. sucesso. Não tem isso. É da pessoa ter aquele aporte mesmo, de falar assim, nossa, realmente, você tem uma resistência das crianças, daí você consegue transicionar essa resistência para uma coisa afetiva. Então, uma coisa que a gente sempre brinca... Que é o vínculo, né? Que é o vínculo, que é uma coisa que a gente sempre brinca, né?
o vínculo ou o afeto ou essa construção social que a gente faz com todo mundo, inclusive com a criança dentro da recreação, ela não é uma planta de plástico que você compra pronta. Você tem que regar, você tem que tratar com carinho, você tem que saber o que você tem que fazer. Sim. Tem criança que não está no pote certo, no sentido de, tipo, a criança tem 8 anos, só que ela é grande, ela é grandona, ela quer brincar de brincadeiras um pouco mais fortes. E você saber fazer essa transição com outras equipes, como já aconteceu, né? Sim, sim. Criança, às vezes ela conhece uma criança que está no outro grupo, e daí quer estar junto com ela. Exato. E isso vai fazer uma diferença gigantesca para ela. Exato. A gente ter essa delicadeza ou essa sutileza de olhar para o indivíduo e não para o grupo, entende? Claro que para o grupo a gente tem que pensar nas brincadeiras, mas para o indivíduo a gente pensa no que vai ser legal para ele, o que vai ser divertido. Sim. Até mesmo aquela criança que não quer. E obviamente que eu vou ter que entrar nesse assunto dos conteúdos culturais do lazer, que eu falo sempre, vocês já estão carecas de saber, mas a importância da gente usar os conteúdos culturais do lazer a nosso favor dentro de uma programação de colônia de férias. Quanto mais diversificado for, maior a possibilidade de eu atender a todos. Né? Então, tem as crianças que gostam mais de oficinas manuais, por exemplo. Então, assim, se eu não faço oficinas manuais, quem a oficina manual está no topo do interesse, ela vai ficar insatisfeita, porque não teve a atividade que ela queria. Né? Da mesma forma, tem as crianças que são super físico-esportivas, tem que ter atividade de correria. Né? Se eu, de repente, faço uma colônia só com oficinas manuais, ou atividades artísticas, ou atividades mais intelectuais, que são conteúdos culturais do lazer também, mas se eu foco só nisso e não faço atividades físico-esportivas, eu tenho um problema ali também. Né? E assim, eu estou falando isso como formado em educação física, eu penei bastante no começo até, porque eu já devo ter falado esse gráfico para vocês já, mas vamos supor que a gente tinha 100 crianças inscritas para a colônia na segunda-feira. Daí na terça-feira a tendência é aumentar a quantidade de crianças. Né? Por quê? Porque a segunda-feira é um dia agradável, apesar que a gente sabe que é um caos, né? Sim. Internamente falando, a segunda-feira é um dia assim, super complicado, onde tudo está sendo testado, né? Entendido, né? Entendido. A gente está tentando entender quem que são as crianças, a gente está tentando entender os espaços, a gente está tentando entender quem são os coordenadores da colônia. Então tudo isso está acontecendo no primeiro dia. Então o primeiro dia não é um dos dias mais fáceis. Os né? pais também vêm super inseguros, né? Os pais. Preocupados, enfim. É isso aí. E daí, de repente, mas na terça-feira tem mais criança. Por quê? Porque na segunda-feira foi super legal. Exato. E daí o que acontecia antes? Na quarta-feira a gente tinha uma queda. Então vamos supor que tinha 100 crianças no primeiro dia, 110 no segundo dia, na terça-feira. Daí na quarta-feira a gente tinha uma queda, caía para 80 crianças. A gente falava, caramba, 30 crianças faltaram hoje. Por que elas faltaram? Né? E daí de repente na quinta-feira a gente tinha 90 crianças. Não estava igual ainda. Né? Tinham 20 crianças faltaram. E daí na sexta-feira a gente tinha 110 crianças. Então daí por quê? Porque a gente percebia que na segunda-feira a gente tinha muita atividade físico-esportiva, era muito legal. Daí na terça-feira as crianças queriam voltar de novo, mas era muita atividade físico-esportiva, ou seja, muita correria. Chegava na quarta-feira, estavam cansados. Estavam acabadas, entendeu? Então assim, você destruiu a criança na segunda e na terça-feira, na quarta-feira 30 crianças faltaram. Né? Provavelmente algumas foram infelizes ainda, porque o pai e a mãe tinham que trabalhar, volta na questão do pai. Sim. Então, filho, você vai, não tem outra alternativa, você tem que participar. Daí chegava na quinta-feira, umas 10 a mais iam lá, subia para umas 90 crianças, e daí chegava na sexta-feira, que era o último dia da gincana, o último dia, pontuação final, grito de guerra, as equipes mostrando tudo aquilo que elas faziam, a quantidade de crianças subia de novo para igual terça-feira. Depois que a gente começou a entender melhor, né, a questão de usar os conteúdos a nosso favor, a gente tira o físico esportivo como prioridade, a gente iguala as atividades, daí a gente coloca um caça, a gente coloca uma atividade mais intelectual, coloca uma atividade com raciocínio lógico, a gente coloca uma oficina por dia, que é um tempo que é super tranquilo, mais gostoso, uma atividade mais calma, e daí de repente a gente começa a ter 100
Daí a gente vai para 110, 110, 115, 115, e a gente sempre finaliza em alta, né? Pode até ter uma baixa ou outra ali por conta de outras coisas, mas assim, a gente percebe que teve uma mudança nesse gráfico de presença. Tá mais constante, né? Tá mais constante. Mas isso é porque a gente trouxe a teoria, que a gente tanto briga com ela, né? Porque a gente fala que a teoria não serve para nada, né, João? A gente escuta isso direto, mas a gente traz isso para a prática e a gente vê que, poxa, calma aí, tem alguma coisa para aprender e fazer com isso, né? E eu acho que isso vem já do olhar da equipe como um todo, né, da coordenação, dos recreadores, mas justamente da gente entender a necessidade. Por exemplo, fazer uma oficina depois do almoço é muito necessário, porque você vai colocar a criança para correr, depois que acabou de comer, ela não vai ter disposição. A gente não tem mais essa disposição. Isso. Você tá cansado, você acabou de comer, mesmo que for uma coisa leve, você comeu um lanchinho, coisa e tal, ainda fica aqui em cima, né? Aí você fala assim, putz, vou correr pra caramba agora, não vai dar. E daí você senta lá e você vai fazer uma massinha. Putz, elas ficam malucas quando vão fazer massinha, porque é muito da hora. E eu gosto muito também de sugerir quando a gente consegue fazer, por exemplo, um caça massinha antes. Então você faz um caça, você esconde, tá tendo o lanche, daí você faz uma atividade intelectual depois, antes da oficina ainda. Porque você gera valor, né? Eles vão procurar os itens, eles vão ter que procurar onde que tá a farinha, onde que tá o óleo, onde que tá o sal. A tinta. Né? Onde tudo... que tá a Nossa, tinta. legal. Então assim, você faz um caça, as crianças têm que procurar esses itens ainda para depois construir. Então elas não vão construir uma coisa que eu tô te entregando aqui. Não, elas vão construir uma coisa que elas encontraram. É entendeu? delas, né? É delas. Tem pertencimento. Então, você gerou pertencimento nela, você gerou valor naquilo que elas estão fazendo. Então, esse é o olhar, né? Um olhar muito mais integral, não é um olhar de fragmentado, de tipo, agora temos horário do lanche, agora temos a oficina de massinha, agora vamos para a quadra fazer atividade X, depois atividade não sei o que, agora é horário do encerramento. Não, é entender esse contexto. Né? Não, e é muito doido, né? Porque, tipo assim, quando a gente, nessa última colônia que a gente fez, que eu fiz com o João também, as crianças chegavam na gente e falavam assim, tio, amanhã eu não venho. Tipo, ela não tava falando pra te informar uma coisa que você ela queria te ouvir que ela tava ia fazer falta. Né? Exatamente, porque assim, ela não queria não vir. Ela não vai poder vir por algum motivo externo. E normalmente era por questão, porque eu vou ficar na casa da minha avó, porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Normalmente essas são essas questões. Essa exclusivamente foi porque, infelizmente, a colônia começou na semana em que iam voltar às aulas. Isso. Então, que foi talvez nesse caso, né? Talvez foi uma coisa diferente, né? Era a última semana do mês e tal. Foi. Mas foi exatamente isso aí. Na segunda e terça tava de boa, mas, tipo assim, boa parte das crianças iam, tipo, voltar a ter aula terça, quarta. Aí a quantidade de crianças vai falar, sei lá, tipo, vou faltar a semana inteira aí e eu vou, tipo, vir aqui mesmo. Sim. Mas para alguns pais isso é algo terrível, né? Com certeza. Você falar nossa, meu filho não vai quarta, quinta e sexta. 3 dias ele vai faltar na escola e o conteúdo que ele vai perder, né? Pois é. E é uma coisa que, nossa, o que ele tá ganhando na colônia? Porque é uma coisa também que a gente tem que lembrar, né? E outra coisa... Os benefícios de uma colônia de férias, a gente falou de tantos aqui já, né? Pois de inúmeros benefícios. E uma coisa que, assim, que era... Isso me dava dor no coração, porque, assim, às vezes os pais... E eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas, por exemplo, a criança foi segunda e terça. Tá. Quarta e quinta, ela também vai fazer outras coisinhas. Então, por exemplo, fez o boneco ecológico. Ela chega na sexta-feira, ela vê um monte de criança com vários itens. Você entende? Sim, então, a criança trouxe uma massinha, que ela não fez, que ela não sabe de onde surgiu essa massinha. Sim. E ela pode pensar, a criança trouxe de casa. Mas na hora que ela chega no ginásio, tem um monte de criança com massinha. Sim. Assim, de onde surgiu isso? E daí é interessante que tem pai que chega no final e fala assim, o meu filho não fez a massinha, você pode fazer com ele agora? Pois é. Totalmente fora de contexto, né? Pois é. Tipo, posso fazer, pode, não tem mas problema nenhum ponto. eu juntar água, farinha, Enfim. sal e óleo ali, não tem nenhum, e corante, não tem problema algum, eu faço a massinha com seu filho. Mas não a gente não tá falando da massinha material ali, a gente tá falando de toda a construção, né, que foi pensada. Então é porque teve o caça, porque essa criança procurou esses itens da massinha, porque ela fez isso em equipe, ela ajudou o outro, ela fez a baciazinha dela lá caiu, virou, ela teve que começar de novo, o amigo do lado ajudou ela, tudo isso é uma construção, né? Exato. Até mesmo o cabelo maluco, que é uma coisa tão simples, a criança pegava assim, aqui tio, não saiu no banho.
sabe? E a outra vendo não sei o que no banho. Tipo, como assim? Sim. É porque a gente pintou o cabelo de todo mundo. Eu sei que a barba totalmente... Eu tava com barba, tava, né? tava Eu tava barbudo. barbudo, eu sei que a barba totalmente colorida. Pintaram a minha também, estão pintando de branco aqui. Não, ó. mas esse já é biologia, já. É uma tinta especial. Mas era isso, sabe? E você via que a criança ficava, tipo, impactada de certa forma. E você fala, putz... Ou aqueles pais que chegavam e falavam assim, então, meu filho não brinca. Eu falo assim, calma, é uma criança, né? Como assim? Como assim ele não brinca? E daí a criança sentava lá no fundo do negócio, ficava sentada, mas não dava 4 segundos. Que eu ou qualquer outro recreador já sentava do lado e falava assim, e aí, cara? E a criança retraída. Claro que se tem alguma coisa mais, um diagnóstico, alguma coisa assim que passa por algum tipo de transtorno, enfim, lógico que a gente vai levar isso em conta. Lógico que a gente vai ter existir isso, pode existir. Pode, e a gente vai levar isso em conta. É que é importante falar, né, Alasmar, que Sim. você é psicólogo Sim, formado sim, e você sim. tem um olhar também muito precioso para isso, né? Mas mesmo você sendo formado, é muito difícil a gente diagnosticar em segundos, né? E até você pode porque- ver traços, né? Mas Isso. diagnosticar é algo que é muito complicado. E até porque, sendo bem sincero, o recreador ter ou não ter essa informação só vai fazer sentido se for uma coisa grave. Por exemplo, a gente tinha uma criança, eu trabalho com autismo, né? A gente tinha uma criança que, no caso, na colônia, ela era autista. E ela não conseguiu ficar durante muito tempo porque o barulho era muito alto. E a gente não conseguia fazer com que 90 crianças não se conversassem. Porque também é um pouco fora do nosso planejamento, porque a gente está brincando. Então isso gera euforia. E as crianças conversam. E foi muito legal, porque a mãe entendeu que a gente estava lá, a gente puxava a brincadeira com a criança, e ele foi em algumas, ele conseguiu dar conta de algumas, mas teve umas que ele preferiu ficar de fora, e tudo bem. E o recreador não tem que ficar tipo, eu vou descobrir o diagnóstico que a criança tem. Cara, não é seu papel. E outro ponto também que é interessante, que dentro da teoria do lazer, quando a gente fala de espaços e tempos de lazer, a gente não coloca nada como obrigatório. É um tempo que a pessoa participa de livre e espontânea vontade. Exato. Né? Então, se eu obrigo uma criança a participar, eu estou quebrando totalmente esse tempo de lazer. Uhum. E é algo que a gente tem que pensar, né? Então, Total. as pessoas perguntam, mas todas as crianças brincam? Não, elas brincam se elas quiserem. Agora, onde está a nossa força? Está na gente conseguir estimulá-las e mostrar para elas de como é legal a ponto delas quererem participar o tempo todo. Exato. Né? Então, assim, a gente não vai as crianças não brincam com a gente porque elas são obrigadas, mas elas brincam com a gente porque a gente está fazendo um negócio tão legal para elas, tão legal com elas, que elas querem participar. Uhum. Né? E essa é uma pegada que o nosso recreador tem que ter também. Total. Né? E que os pais têm que entender também. Então, se essa criança chega lá e ela falar, não, hoje eu não quero participar, e ela quiser ficar só ali assistindo o tempo todo, a gente vai voltar nos nossos critérios. Qual que é primeiro? Responsabilidade. Uhum. Eu tenho que lembrar o que está acontecendo com essa criança, por que está acontecendo isso, eu não posso perder ela de vista. Tudo bem ela ficar ali, ela está se divertindo também. Né? E às vezes a gente usa a palavra passiva de forma errada, inclusive. Total. Porque ela está lá de forma ativa, porque ela está entendendo o que está acontecendo, mas ela só está observando. Então a observação não determina se ela é passiva ou ativa. Uhum. Né, que é um ponto interessante do lazer também. Né, que nem você está lá assistindo um jogo de futebol. Eu pensei futebol. exatamente a mesma coisa. Você está assistindo um jogo de futebol. Só porque você está assistindo um jogo de futebol você é passivo? Imagina. Não, você sabe tudo que está acontecendo lá, você está torcendo, você está vibrando, você está de forma ativa ali. Se eu estou lá assistindo um jogo de futebol e eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, Poxa. eu posso até pensar que isso daí é uma forma mais passiva de participação, né? Mas, se for voluntário, eu estou dentro do meu tempo de lazer e eu tenho essa alternativa, essa possibilidade. Né? Quantas vezes a gente está vendo jogo de futebol do Brasil, por exemplo, Copa do Mundo? Eu juro para vocês, tanto que isso aconteceu e foi maravilhoso. Teve dias que eu estava assistindo Copa do Mundo que eu falei assim, se tivesse um jogo de futebol agora, eu ia querer jogar. Porque eu estava tão imerso no negócio. Sim. E aconteceu no último jogo da Copa, eu estava indo para uma festa assistindo o jogo pelo celular e eu tava nesse âmbito. Eu quero chegar e jogar futebol com as crianças, porque as crianças queriam jogar, que era uma festa de futebol. Sim. Lógico, lembrando, você não vai forçar uma brincadeira que ninguém quer brincar, né? Sim. Se entenda, você é um adulto, né? Exato. Tem essa noção de que, tá bom, você gosta da brincadeira, um dia vai funcionar, outro dia não vai. Foca no estímulo. Foca no qual estímulo. Que é o estímulo que aquele grupo precisa e merece naquele momento. Exato. Eu gosto de futebol, eu gosto de vôlei. Cara, tão legal quanto, manda ver. Mas o ponto
às vezes essa criança, por que eu dei essa volta? Às vezes a criança está assistindo e acontece isso direto também. A criança está de fora. Você deixa um recreador ali, um tio que está lá vendo, coisa, você fala assim, fica lá com ela, fica essa criança aí, dá uma conversada. Se ela não quiser com papo, você vai dar o tempo dela. Ela tem direito disso. Mas vai conversando, vai vendo o que ela está querendo. Na segunda brincadeira, essa criança está dando brincadeira. Não porque alguém obrigou, mas porque ela esquentou, sabe? Ela ficou assistindo, ela começou a fomentar aquela vontade de brincar. Aí você pega e lança uma brincadeira muito diferente do nada e fala assim, pô, quero estar dentro disso aí. Sei lá. É bom. É bom. interessante. Pô, ela sai de uma participação ativa de observação para ir para uma situação ativa de participação também, né? Não de observação, mas de participação. Ela quer viver aquilo lá. Exato. Até as crianças que são competitivas, que às vezes estão fazendo uma oficina, e é aquela criança que inspira competitividade, sabe? Ela quer estar sempre contra alguém, contra um time. Nossa, quantas vezes a gente estava fazendo massinha e eu olhava pro tio e falava assim, essa massinha sua aí, filha, comparado com a nossa. Aí gerava aquela não, é verdade, vamos fazer uma massinha maior. Eu falei assim, vambora, pega a farinha aí. Começamos a fazer um negócio e os caras, não, vocês estão loucos. E daí faz uma competição entre o tio e o outro. E aí as crianças começam, nossa, tio, isso aí, a nossa vai ser verde, vermelho e coisa e tal. E a gente começou a fazer. Sim. E, logicamente, a massinha ficou preta, porque a gente jogou muita todas tinta, as cores. Todas as cores. Ela ficou preta inteira, mas ficou uma bolona, assim. E daí, tipo, eu falei assim, nossa, pode crer, não ficou da cor que a gente... Onde foi todas as farinhas, ó. Foi. As farinhas acabaram. E os corantes. Total, e porque é justamente isso. A hora que você tá naquele meio ali, e a criança começa a dar aquela ditada, ela fica feliz de estar participando daquilo, tipo, esse dia tá sendo um dia único na minha vida. Assim como foi pra gente, quando a gente foi fazer as nossas brincadeiras de encerramento, que os tios também brincam, né? Pra caramba. E brincam muito ainda. Eu e o João, a gente é suspeito demais. Não, o João, toda vez que eu chego na festa, o João tá todo de barro. Daí eu falo assim, João, o que tá acontecendo, cara? Vamos combinar, me explica um pouquinho. Eu preciso ficar um dia da festa ou colocar umas câmeras escondidas, assim. Não. Tipo um Big Brother Brasil. Eu já consegui fazer uma bolha. Entender o que acontece com o João, que o João tá sempre de barro. Eu não consigo. É isso. Teve uma vez que eu fui fazer uma festa com o João também. Deu 1 hora de festa, meu pé tava inteiro de bolha. Porque as crianças queriam jogar futebol num... No asfalto. Na quadra mesmo. Na quadra esportiva. Nossa. E meu tênis rasgou. E imagina que eu ia parar de jogar porque meu tênis rasgou, nem a pau. Aí eu peguei e falei assim, não, vai lá, o tio vai ser e-mail, o tio é top e tal, não sei o quê. Nossa, a hora que deu 1 hora de festa, eu fui pisar no gramado, eu, estranho, João, meu pé tá... Não tá legal, meu pé. Deu uma leve puxada. Ele falou, não, vamos ver o que tá acontecendo. Pra quê? Os 2 pés com uma bolha desse tamanho, assim, cada um. João, agora... Fritou o pé. E assim, de novo, coisa de recreador. Tá doendo. Tá desconfortável. Deu 15 minutos... O João olha pra trás, eu tô, tipo, fazendo campeonato de futebol no gramado, dando carrinho nas crianças que elas eram maiores, né? Tinham 15, 16 anos. 13, 14 anos. E a gente jogando muito, assim, tipo, esse é o ponto. Não pode ser uma coisa só legal pra criança. O recreador tem que estar interessado em jogar. Não, aquela ideia de falar assim, gente, vamos lá, jogar futebol, tá bom, toma a bola. Vai lá. É muito furada, é muito furada. E viu, pra gente encerrar já, que o nosso tempo tá encerrando aqui, falando de colônia de férias e futebol, onde vocês estavam no 7-1? Vocês lembram? No 7-1. Não, no 7-1 não acho que nem... Não. Você já estava na Licérie? Faz tempo 7-1, não faz? Faz tempo. 2014, né? 2014. Ah, não, eu tinha 16 anos. E aí, então você não tava. Mas onde você tava? Porque eu quero contar uma história do 7-1. Tá. Entendeu? E daí eu perguntei pra vocês porque essa história foi muito boa. Não, então conta. Mas conta vocês. Eu tava numa chácara fazendo churrasco com meus pais, com meus tios. Familhão. Aí a hora que saiu o primeiro gol, a gente ficou, não, beleza, Brasil, pô, tá louco? É nóis, é nóis. A gente consegue. Aí o segundo falou assim, não, realmente, meu irmão joga bem, hein? Os caras são bons. Acho que depois do 4º gol, eu lembro de estar comendo um pão com carne, assim, mas assim, a derrota, sabe? Eu tava sentado no chão, triste pra caramba. A carne podia ser a melhor carne do mundo, mas já não tinha sabor nenhum, né? Chorando, porque eu tinha 16 anos, eu tava querendo ver o Brasil e tal. E aí, ó o João. Na época, né, eu lembro que eu e meus amigos, a gente se reuniu pra assistir o jogo.
tava lá com o uniformezinho da Nossa. Licérie, polo de camiseta Nossa, a Bá já polo, era Licérie, ó. Pega essa. Pois é. me arrumando, já tava pronta já, porque eu falei, com essa vitória, né, vou trabalhar feliz, porque eu tava indo pro shopping no pro Waterball. Voleibol. Daí É eu já verdade. tava preparada, entendi. já tava preparada. Daí deu o primeiro gol, segundo, terceiro. Ai, gente, tchau. Tô indo trabalhar. E fui embora. E foi embora. E fui embora Você pro nem shopping. terminou de assistir Nem o jogo. terminei. Fiquei eu triste. Depressiva. Eu ainda não estava em contato com a Licérie, né? Igual nós, 16 anos por volta daí. Eu tinha por aí também. Nessa época, né? Aí, o que aconteceu, né? Eu tinha ido nos 2 ou 3 jogos anteriores, assisti eles na casa dos tios de uma ex minha. Uhum. E daí, é isso, né? O Brasil, acho que, sei lá, eu vejo jogos desde 2002. 2002 eu vi com menos entendendo, mas pelo menos eu vi o Penta. Você viu algum título? Mas só que a gente vê um negócio que acostuma é que, tipo assim... O Brasil, ele sempre mexe uma goleada e alguns dias depois a gente tem problemas. Então, eu lembro em 2010 que a gente tinha ido muito bem, um jogo que a gente tinha metido 4 em algum país, eu não lembro, depois a gente perde. E daí a galera falou, não, o João precisa ir, porque ele veio aqui e o Brasil ganhou todas. Último jogo, ele meteu 4 gols. Precisa vir. E o pessoal, não, o João precisa vir. Eu cheguei lá... Aí foi isso, né? Foi aquela coisa terrível, porque chega uma hora que você chegou lá e o Brasil tomou 7. Aí chega uma hora que... E daí é isso, né? Pô, é piada, né? Não tem como. Como assim? Tem como. 7 gols, né? Começa a ficar estranho. Nossa, velho, E daí 7. foi isso. Eu só lembro de... Eu só tenho essa memória, claro, Daí das pessoas falarem que eu precisava ir porque eu dava sorte pro time. E daí você do nada me mandou 7-1. E daí você nunca mais lembra das pessoas, né? Foi a última vez que você viu as pessoas. Por isso que é isso. Depois disso virou ex. Por isso que eu chamo essa turma toda de ex, né? E tu, André? Cara, eu tava numa colônia de férias. Nossa. Com 150 crianças. A gente montou o maior Nossa. esquema pra molecada assistir o jogo. Cara, daí a gente assistiu no primeiro gol, daí a galera, Não, Brasil, pô, tá maluco? eu entendi certinho o que você sentiu. Ganhou o Brasil, Ah, cara. vai ter Vai virar 3-1, Ih, a né? Alemanha, o quê? Tá zoando? Nossa. Daí vai lá 2-0. Daí no terceiro gol, uma molecada já começou vamos jogar futebol, vai. E daí eles saíram, daí a gente, tipo, qual recreador que tá menos feliz aqui? Tipo assim, ninguém tava feliz, na verdade. Lógico, né? Já lógico. tá perdendo de 3. Mas, tipo, quem que, tipo, tá odiando ficar aqui? Ah, você? Então vai. Você vai com esses 10 aqui pra jogar futebol. É. Daí, 4-0. Nossa, que terrível. Daí já sai mais uns 15. No sétimo gol, no último Não tinha mais gol, ninguém. não tinha mais ninguém assistindo o jogo. Tava todo mundo no campo de futebol fazendo atividade, que nem era futebol. Estavam fazendo alguma atividade lá, alguma queimada, sei lá. E daí, de repente, começou o jogo com 150 crianças assistindo o jogo e acabou 150 crianças jogando o jogo. Né? Tipo, nem aí pro jogo de futebol e, tipo, desligamos a TV lá, telão, sei lá. Ô, Dé, Mas foi muito você falou isso, só completando rapidinho, na última Copa, do ano passado, né? Tá certo, não tô confundindo não, foi ano passado. Eu, tipo assim, o Brasil tava na prorrogação, a gente ia ter uma festa depois disso, que o tema era futebol. Porque era o momento que o Brasil ia ganhar da Croácia. Era a Croácia? Croácia, acho que a que... gente perdeu, É, no caso. mas a gente ia ganhar deles. A gente ia ganhar. Né? Tava tudo programado. As lá, crianças. que a gente ia ganhar. Inclusive foi essa festa que eu... Isso, que o João foi comigo também, não foi? Aí a gente tava lá, né? Eu vi os fogos e falei assim, lógico, né? Brasilzão, meteu o gol, acabou, né? Nós, já era, não tem como. Quem que é a Croácia, tá ligado? Eu tava justamente assim. A gente foi o Uber inteiro assistindo o jogo. A gente chegou na festa, foi quando foi a última cobrança de pênalti. Nossa. E o Brasil perdeu. E a gente entrou na festa, tipo, eu olhei pra ela e falei assim, tia, vamos lá, agora vamos dar aquele... vamos fingir que a gente ganhou de 85-0. A hora que a gente chegou, as crianças estavam descendo dos carros, todas chorando. Ai,
sabe? Porque era festa de futebol. Nossa. Aí, qual que terrível. foi a nossa sacada? Daí o João chegou também, né? Logicamente antes das Também crianças. tava assistindo O João tava ouvindo no carro, né? Aí a gente chegou e falou assim, mano, vamos fazer o seguinte, aquele negócio de recreador. Eu e o João já catamos a fita, que era... Então, a gente vai fazer um jogo zoando o Brasil, entendeu? E a gente, porque as crianças estavam chorando bastante, né, João? Elas estavam bem tristes. E elas chegavam tudo com a roupa do futebol, com cravo de chuteira. Era uma festa de futebol num campo. Aí, a hora que a gente chegou, os meninos chegaram e falaram assim, então, mas... E se fosse você lá? Você pegaria mais que o Alisson? A criança... tá tirando? Lógico! Lógico! Aí eu falei assim, então vamos ver então. Aí a gente começou a jogar. Aí os moleques começaram a defender as bolas mesmo, né? Talvez porque o João dos os melhores jogadores. Os melhores batedores de pênalti da face da terra. Enfim, eles começaram a defender e eles começaram a acender. Assim, tá vendo, tio? Se eu tivesse lá, filho, quem Neymar? E eles começaram. Aí as meninas começaram a entrar que também queriam jogar futebol. Uhum. E a gente fez 2 jogos de futebol. Um no campo com a meninada de 10 anos e o outro no campo menor, que é o campo que eu acabei fritando meu pé, com as crianças que eram maiores e as meninas que eram mais altas, mais robustas, né? Porque daí ia machucar as criancinhas. Meu, e é isso, porque elas saíram do carro totalmente desvirtuadas pro aniversário. E a gente deu um jeito, né, João, de fazer com que elas ficassem acesas, tipo, de novo, sim. Zoando, né, a seleção brasileira, que é o que a gente tinha na mão naquele momento. Sim. Né? Mas tá tranquilo, porque todo mundo zoou a seleção brasileira naquele caso, né? E tipo assim, falando de verdade... Muita gente brigou muito com o Tite, né? Porque o Tite teve decisões que, teoricamente... Sim. Muitas pessoas não concordaram. Não concordaram. E virou um mantra na festa, pessoal. Eu joguei mais que o Alisson hoje. Bati mais pênalti que o rapaz que perdeu o último pênalti lá, que eu nem sei quem é. Sabe? Os meninos caindo no chão. Eu falei assim, aqui não é Neymar, não. Filho. Levantando, sabe? Caindo no chão, levantava. Foi muito legal. De novo, casa com essa questão. Tipo, é um dia triste, porque todo mundo esperava uma outra coisa. Sim. E era pra ter sido outra coisa, né? Porque a gente chegou a marcar gol, né? Pelo que eu vi. Acho que eu não lembro. A gente marcou o gol na prorrogação. Foi por 3 minutos, né? Que deu um... Isso. O Cross fez um gol e daí saiu do... Subiu tudo. E daí, tipo assim, a gente conseguiu pegar uma situação que era uma situação ruim externa, que não tinha nada a ver com o nosso trabalho, né? E a gente moldou uma situação pra acender de novo a festa. Sim. E foi às 4 horas, de novo, era uma festa de futebol. A gente tentou ver se eles queriam brincar de outra coisa, não queriam. Foi 4 horas de futebol que a gente conseguiu acender a chama, porque eles queriam ficar dentro do salão, sentado e mexendo no celular e batendo figurinha da Copa, porque eles estavam tristes. Sim. Olha que louco. Muito bom. Gente, obrigado. Valeu, pessoal. Mas muito bom, né? Que esse conteúdo todo, né? Essas histórias, essas coisas só estimulem com certeza. Essa galera que tá ouvindo. Você que tá Sim. ouvindo, que você leve essas histórias com um carinho muito grande e saiba que a gente está aqui para colaborar, ajudar e participar da sua vida profissional. É isso. Né, aqui dentro da L7. É isso. Beleza? Gente, valeu. Obrigado, André. Eu que agradeço. Pessoal. Valeu, gente. Tamo juntos.